Por séculos, a história oficial nos apresentou um Jesus realizador de milagres específicos: multiplicação de pães, cura de cegos, ressurreição de Lázaro. Mas existe uma face oculta dessa história, uma dimensão profunda dos ensinamentos de Cristo que foi sistematicamente removida dos registros oficiais. Hoje mergulharemos nas profundezas dos textos proibidos, nas páginas rasgadas da história espiritual, para descobrir os milagres mais poderosos que Jesus realizou, aqueles que a Igreja considerou perigosos demais para serem conhecidos. A última revelação que compartilharei com você neste vídeo é tão transformadora que pode mudar completamente sua compreensão sobre o propósito de Jesus na Terra e, mais importante, sobre seu próprio potencial espiritual. Esta não é apenas mais uma teoria conspiratória. É um convite para despertar uma consciência adormecida que habita em cada um de nós, um potencial divino que foi deliberadamente ocultado por aqueles que temiam perder seu poder sobre as almas. No ano 325 d.C., durante o Concílio de Nicéia, sob a autoridade do imperador Constantino, a Igreja tomou decisões cruciais que moldariam o cristianismo pelos próximos 2 milênios. Naquele momento histórico, dezenas de evangelhos, cartas e testemunhos foram analisados, e apenas uma pequena fração foi selecionada para compor o que hoje conhecemos como a Bíblia. Os critérios dessa seleção não foram apenas teológicos, mas profundamente políticos. O Império Romano, recém-convertido ao cristianismo, precisava de uma religião unificada, controlável e hierarquizada que pudesse servir aos interesses do Estado. Textos que promoviam a autonomia espiritual e o contato direto com o divino representavam uma ameaça a esse projeto de poder. Os textos que apresentavam um Jesus mais humano, que falavam sobre o poder divino interior de cada pessoa, foram considerados ameaçadores para a estrutura de poder que se formava. Não era conveniente para uma instituição em ascensão promover ensinamentos que diminuíssem a necessidade de intermediários entre o ser humano e o divino. A Igreja nascente precisava estabelecer-se como a única guardiã legítima dos mistérios sagrados, como a única porta de acesso ao reino celestial. Qualquer sugestão de que esse acesso pudesse ser obtido diretamente, através de práticas interiores e do autoconhecimento, era vista como heresia perigosa que precisava ser erradicada. Um dos milagres mais mencionados nos evangelhos apócrifos era a capacidade de Jesus de curar não apenas corpos físicos, mas almas traumatizadas em sua essência. Do Evangelho de Tomás, documento encontrado em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, Jesus afirma que o reino de Deus está dentro de vós e que, se trouxerdes à luz o que há dentro de vós, o que trouxerdes à luz vos salvará. Este não era um ensinamento abstrato, mas uma técnica espiritual concreta, para despertar a consciência divina adormecida em cada ser humano. Jesus ensinava métodos práticos de autoconhecimento, meditação e contemplação que permitiam aos seus seguidores acessar diretamente estados elevados de consciência, sem necessidade de rituais externos ou autoridades sacerdotais. Imagine o impacto revolucionário dessas palavras em uma sociedade oprimida por forças imperiais e religiosas. Jesus não estava apenas oferecendo consolo espiritual, estava entregando ferramentas de libertação interior. Estava ensinando que o verdadeiro milagre não era a transformação da matéria externa, mas o despertar da luz interna. Em um mundo onde o poder religioso estava concentrado nas mãos de poucos, onde o acesso ao divino era controlado por uma elite sacerdotal, essa mensagem era profundamente subversiva. Era um chamado à revolução espiritual que ameaçava as próprias fundações do sistema religioso estabelecido. Elaine Pagels, renomada historiadora especializada nos evangelhos gnósticos, revela em suas pesquisas que textos como o Evangelho de Maria Madalena apresentam Jesus transmitindo conhecimentos secretos diretamente aos seus discípulos mais íntimos. Nestes textos, a salvação não é descrita como um lugar para onde se vai após a morte,
mas como um estado de consciência que pode ser alcançado em vida, através do autoconhecimento profundo. Jesus não prometia um paraíso distante, como recompensa pela obediência cega, mas ensinava que o céu e o inferno são estados de consciência que podemos experimentar aqui e agora, dependendo do nosso nível de despertar espiritual. Por que esses relatos foram proibidos? Porque empoderavam demais o indivíduo, porque lembravam que cada ser humano possui a capacidade inata de se conectar com o divino, sem necessidade de estruturas hierárquicas controlando esse acesso. Era um milagre de liberdade espiritual. E a liberdade sempre foi o maior temor dos sistemas que buscam governar almas. Uma igreja que se estabelecia como mediadora exclusiva entre Deus e os homens não podia permitir a circulação de textos que sugeriam que essa mediação era desnecessária, que cada pessoa poderia encontrar o divino olhando para dentro de si mesma, em vez de olhar para o altar. Nas primeiras comunidades cristãs, antes da institucionalização da igreja, grupos se reuniam em casas simples, para compartilhar não apenas pão e vinho, mas experiências místicas diretas. Ali se falava de visões, sonhos proféticos e curas coletivas. Os participantes não eram meros seguidores passivos de uma doutrina, mas experimentadores ativos de uma realidade espiritual viva. Aqueles que escutavam e praticavam sentiam-se parte de um movimento transformador, que não podia ser facilmente controlado por hierarquias. Essas comunidades funcionavam como laboratórios espirituais, onde os ensinamentos de Jesus eram vivenciados em sua dimensão mais profunda, não como dogmas a serem aceitos, mas como sementes de transformação a serem cultivadas no jardim interior de cada buscador. O Evangelho de Filipe, outro texto encontrado em Nag Hammadi, descreve o que chamava de matrimônio sagrado, não uma cerimônia externa, mas uma união interior entre a consciência humana e a luz divina. Este sacramento secreto era considerado o verdadeiro batismo, a verdadeira comunhão, muito além dos rituais físicos. Era um estado de plenitude espiritual onde a alma reconhecia sua origem eterna. Felipe descreve este processo como uma alquimia interior, uma transformação profunda da consciência que transcende as limitações da identidade pessoal e revela a natureza divina que sempre esteve presente, apenas adormecida sob os véus da ignorância e do condicionamento. O que une todos estes relatos proibidos é a insistência em que Jesus não veio apenas realizar prodígios externos para impressionar multidões, mas para despertar em cada pessoa a consciência de sua natureza divina. Este era o milagre supremo, acender a chama divina em cada coração humano. Não se tratava de adorar Jesus como um ser sobrenatural distante, mas de reconhecer nele um espelho que refletia nossa própria divindade potencial. Ele não queria seguidores, queria iguais. Não buscava adoradores, mas companheiros no despertar cósmico que ele mesmo havia realizado. O historiador Bart Ehrman, especialista em cristianismo primitivo, explica em suas pesquisas que o que hoje conhecemos como evangelhos oficiais representa apenas uma pequena fração dos escritos sobre Jesus. Muitos foram deliberadamente eliminados porque apresentavam uma imagem que dava demasiada autonomia ao crente. A diversidade de visões nos primeiros séculos era enorme, e o que hoje chamamos de ortodoxia foi, na realidade, uma seleção estratégica de textos escolhidos para consolidar poder. O cristianismo primitivo era um mosaico vibrante de interpretações, experiências e práticas, muito mais rico e diverso do que a versão homogeneizada que chegou até nós através dos filtros da igreja institucionalizada. Além da transformação interior, os textos proibidos revelam milagres de Jesus, relacionados à natureza que vão muito além de acalmar tempestades. Segundo certas tradições esotéricas, Jesus transmitia práticas de contemplação que permitiam sentir a energia vital que percorre todo o universo. Para estudiosos como Rudolf Steiner, estes ensinamentos eram sementes de um conhecimento oculto, a percepção de que a Terra é um ser vivo e que a harmonia com ela é parte fundamental da missão espiritual humana. Jesus não ensinava a dominar a natureza,
mas a comungar com ela, a reconhecer a presença divina em cada manifestação do mundo natural. Um Jesus que ensinava a conexão sagrada com toda a criação representava um perigo para uma sociedade baseada na exploração e no domínio. Um povo que se sente unido à natureza não pode ser facilmente manipulado, não pode ser reduzido a mero consumidor de recursos. Este milagre de reconexão com a teia da vida foi sistematicamente apagado da narrativa oficial. A teologia que prevaleceu foi aquela que colocava o ser humano como senhor da criação, com direito de explorá-la, em vez da visão de integração e respeito por todas as formas de vida que Jesus realmente ensinava. Outro milagre oculto que foi minimizado é o papel das mulheres na obra de Jesus. Nos evangelhos canônicos vemos lampejos disso, como no caso de Maria Madalena, mas os textos proibidos mostram com maior clareza. No Evangelho de Maria, ela aparece como a discípula mais próxima, aquela que compreendeu os segredos mais profundos transmitidos pelo Mestre. Segundo este Evangelho, Jesus confiou a Maria revelações de um nível tão elevado que outros discípulos, como Pedro, sentiram-se incomodados. Este texto revela uma tensão que existia já nas primeiras comunidades cristãs, entre aqueles que buscavam estabelecer uma hierarquia masculina e aqueles que seguiam o exemplo de igualdade espiritual que Jesus havia demonstrado. Este milagre não é físico, mas espiritual e social. Um líder que rompe as barreiras do patriarcado de seu tempo, reconhecendo na mulher uma igual, até mesmo uma portadora privilegiada da sabedoria divina. Como teria mudado o cristianismo se este testemunho tivesse sido aceito? Que lugar ocuparia hoje a mulher nas estruturas religiosas se a voz de Maria Madalena não tivesse sido silenciada? A igreja que emergiu dos concílios e disputas dos primeiros séculos foi uma instituição predominantemente masculina, que relegou as mulheres a papéis secundários, ignorando o exemplo revolucionário de inclusão e igualdade que Jesus havia estabelecido. O que encontramos nos textos proibidos não são simplesmente anedotas perdidas, mas uma visão completa que foi apagada. Um Jesus que não veio fundar templos de pedra, mas despertar templos vivos em cada coração humano. Um Jesus que não apenas transformava a água em vinho, mas a desesperança em coragem, a ignorância em conhecimento, a escravidão em liberdade. Um mestre espiritual que não se contentava com a adoração superficial, mas que exigia de seus seguidores uma transformação profunda, um renascimento da consciência que os elevaria à mesma estatura espiritual que ele havia alcançado. Em muitos textos apócrifos, Jesus aparece não apenas como um mestre moral ou realizador de prodígios físicos, mas como um revelador dos mistérios do universo. O polêmico Evangelho de Judas apresenta um Jesus que compartilha com seu discípulo segredos sobre a origem dos mundos, as hierarquias espirituais e o verdadeiro propósito da encarnação humana. Ali, não se fala de um Messias que busca ser adorado, mas de um guia que tenta abrir os olhos de seus seguidores para que compreendam que o universo é muito mais vasto e misterioso do que imaginam. Jesus aparece como um iniciado nos mistérios cósmicos, alguém que compreende as leis ocultas que governam tanto o macrocosmo quanto o microcosmo. O estudioso Marvin Meyer, especialista em textos gnósticos, indica que nesses escritos Jesus é visto como um portador de conhecimento celestial, um mensageiro que veio lembrar à humanidade seu lugar no cosmos. Este é um dos milagres mais proibidos, o milagre do despertar cósmico, a compreensão de que cada alma provém de uma fonte divina além das estrelas e que seu destino é retornar a essa plenitude. Jesus não falava apenas de uma salvação individual, mas de um plano cósmico de evolução espiritual, no qual cada ser humano tem um papel a desempenhar. Ele revelava a seus discípulos mais próximos mapas da jornada da alma, através dos diversos planos de existência, conhecimentos que eram tradicionalmente reservados aos iniciados nos antigos mistérios. Imagine o poder desta mensagem nos primeiros séculos. Um povo oprimido por impérios militares e religiosos,
ouvindo que sua verdadeira identidade não estava definida por correntes terrenas, mas pela eternidade do Espírito. Não era apenas consolo, era um ato de libertação interior que transformava a maneira como as pessoas viam a vida e a morte. A morte deixava de ser um final temido para se tornar uma transição, uma porta para uma realidade mais ampla. Esta visão transformava completamente a relação do ser humano com sua própria mortalidade, eliminando o medo que tantas vezes é usado como instrumento de controle religioso. As tradições esotéricas falam também da capacidade de Jesus para entrar em estados de consciência expandidos, nos quais revelava verdades que transcendiam o tempo e o espaço. Conta-se que ensinava a seus discípulos técnicas de oração profunda, que não eram simples palavras repetidas, mas chaves para abrir dimensões de percepção superior. Estas práticas, segundo manuscritos gnósticos, permitiam experimentar visões da luz eterna, encontros com seres angelicais e revelações sobre o propósito da alma. Jesus não era apenas um pregador de moral, mas um mestre de técnicas espirituais concretas que permitiam a experiência direta do divino. Se aceitarmos que Jesus transmitia este tipo de conhecimento, entendemos por que a Igreja o considerou perigoso. Porque quem aprende a entrar em contato direto com o divino já não depende de autoridades externas para receber graça ou verdade. Este era o milagre interior mais temido. O ser humano reconectado com sua essência, capaz de ouvir diretamente a voz de Deus em seu interior. Uma instituição religiosa, que se estabelecia como intermediária exclusiva entre o céu e a terra, não podia tolerar ensinamentos que sugeriam que essa intermediação era desnecessária, que o véu do templo já havia sido rasgado e que o acesso ao Santo dos Santos estava disponível para todos. A relação de Jesus com a vida após a morte é outro aspecto escondido. Em textos como o Apócrifo de João, Jesus explica a seus discípulos que a alma, ao deixar o corpo, atravessa diferentes planos de existência, enfrentando provas e revelações até retornar à fonte divina. Este conhecimento, longe de ser fantasia, assemelha-se aos relatos modernos de experiências de quase morte, documentados por pesquisadores como Raymond Moody. Estes ensinamentos ofereciam um mapa para a jornada pós-morte, eliminando o medo do desconhecido e a dependência de rituais externos para garantir uma boa passagem. A conexão com o cosmos era outro dos grandes milagres escondidos. No Evangelho de Tomás, Jesus afirma: "Eu sou a luz que está sobre todos. Eu sou o todo. O todo saiu de mim e o todo retornou a mim. Rachai a madeira e lá estarei. Levantai a pedra e me encontrareis." Aqui se revela uma verdade profunda. Compreender o universo não é suficiente se não conhecemos a centelha divina que levamos dentro. É um chamado à unidade entre o microcosmo e o macrocosmo, entre o ser humano e o universo infinito. Jesus não estava falando de si mesmo como um ser separado e único, mas como uma manifestação da consciência cósmica que está presente em toda a criação e que pode despertar em cada ser humano. Este tipo de ensinamento inspirou correntes místicas como a Cabala, o Sufismo e a Gnose, que viram em Jesus um mestre universal, além das limitações de uma única religião. Um Jesus que ensina seus seguidores a olhar as estrelas não como simples pontos de luz, mas como símbolos de realidades espirituais. Um Jesus que mostra que a verdadeira grandeza não está em dominar impérios, mas em dominar a si mesmo e despertar a consciência cósmica. Esta visão transcende as fronteiras religiosas e culturais, apresentando Jesus como um avatar da consciência universal, um representante da sabedoria perene que aparece em diferentes épocas e culturas sob diversos nomes e formas. E agora, chegamos à revelação final, a mais poderosa de todas, aquela que não apenas desafia as versões oficiais da história, mas toca diretamente sua vida e sua capacidade de transformar sua realidade aqui e agora. Em vários textos escondidos, como o Evangelho de Tomás, Jesus não se apresenta como um salvador distante e único,
mas como um espelho que reflete o que cada um de nós realmente é. Ali encontramos frases como: se trouxerdes à luz o que há dentro de vós, o que trouxerdes vos salvará. Se não o trouxerdes, o que não trouxerdes vos destruirá. Estas palavras, censuradas durante séculos, revelam que o milagre mais grandioso não é que Jesus fosse divino, mas que você também o é. Este ensinamento era revolucionário. Um Jesus que curava corpos podia ser venerado, mas um Jesus que despertava deuses interiores era impossível de controlar. Porque se todos reconhecessem a centelha divina em seu interior, não haveria necessidade de templos de poder, de hierarquias autoritárias, nem de intermediários para chegar a Deus. A verdadeira igreja seria o coração humano desperto, o verdadeiro altar seria a consciência iluminada pelo autoconhecimento. Esse era o milagre que mais temiam os líderes religiosos, a multiplicação de Cristos na terra, seres humanos despertando sua verdadeira identidade espiritual. Não se trata de uma metáfora poética. Segundo estudiosos como Elaine Pagels e Marvin Meyer, os textos gnósticos insistiam em que Jesus via seus discípulos não como seguidores passivos, mas como futuros portadores da mesma luz que habitava nele. O propósito de sua missão não era ser adorado, mas ser imitado, que encarnássemos o mesmo poder de amor, sabedoria e liberdade. Jesus não queria ser um ídolo único em um pedestal, mas o primeiro de muitos irmãos e irmãs despertando para sua verdadeira natureza divina. O milagre mais escondido de Jesus é que ele veio nos lembrar que não era o único Filho de Deus. Você também o é. Eu também o sou. Todos somos. A diferença está em que poucos se atrevem a despertar. Poucos têm a coragem de olhar para dentro e reconhecer essa verdade. Por isso sua mensagem foi tão perigosa. Por isso foi filtrada, mutilada e manipulada. Porque um povo que reconhece sua divindade interior já não é escravo de nenhuma estrutura de poder. Não pode ser controlado pelo medo, pela culpa ou pela promessa de salvação externa. Torna-se soberano de sua própria jornada espiritual. Os evangelhos proibidos não falam apenas de milagres extraordinários. Também insistem que Jesus convidava a todos a fazer obras ainda maiores. No Evangelho de João, até mesmo na versão canônica, encontramos esta afirmação: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Esta frase, mesmo conservada, raramente é interpretada em toda a sua força, porque o que realmente significa é que o milagre de Jesus não estava destinado a ser um espetáculo irrepetível, mas uma semente que floresceria em cada coração disposto. Ele não veio para ser uma exceção, mas um exemplo. Não veio para ser adorado à distância, mas para mostrar o caminho que todos podemos seguir. O milagre final não foi transformar água em vinho, nem devolver a visão a um cego. O milagre final foi transformar seres humanos temerosos em portadores de uma luz imortal. Foi mostrar que a verdadeira ressurreição não é um evento que acontece após a morte, mas um despertar que começa aqui e agora, quando deixamos para trás as correntes da ignorância e nos reconhecemos como seres divinos. Esta é a verdadeira salvação. Não ser resgatado do pecado por um poder externo, mas despertar para a verdade de quem realmente somos, para o potencial ilimitado que habita em cada um de nós. O que percorremos neste vídeo não são simples curiosidades históricas nem lendas esquecidas. São fragmentos de uma verdade que nunca pôde ser destruída, porque vive em você. Jesus não veio apenas mostrar milagres, ele veio lembrar que você é um milagre em ação. E essa é a mensagem que nenhuma instituição pôde apagar, porque se transmite de alma em alma, de coração em coração, em cada buscador que se atreve a olhar além do permitido. É uma chama que continua viva através dos séculos, resistindo a todas as tentativas de extingui-la, ressurgindo sempre em novas formas, em novos mestres, em novos movimentos espirituais que redescobrem a essência do ensinamento crístico. Se estas revelações tocaram seu espírito, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like
e compartilhar este vídeo com quem você sabe que busca mais do que as versões oficiais da história. Comente abaixo qual ensinamento ressoou mais com você, porque suas palavras podem iluminar outros em seu caminho. Juntos, formamos uma comunidade de buscadores da verdade, reacendendo a chama do conhecimento espiritual autêntico que nunca deveria ter sido apagada. Lembre-se, o que foi proibido pela Igreja foi justamente o que mais poderia libertá-lo. E o que você ouviu hoje não é um final, mas um começo. O começo de um despertar que já não pode ser apagado. A semente foi plantada em sua consciência. Agora cabe a você cultivá-la, permitir que cresça e floresça, transformando não apenas sua vida, mas contribuindo para a transformação do mundo. Obrigado por assistir e por fazer parte desta jornada de redescoberta da verdade espiritual.